Vamos então começar com a nossa terceira etapa do curso de formação em sistemas participativos de garantia. É nossa terceira etapa, mas é nosso quarto encontro, visto que a segunda etapa eu dividi em duas. Eu considerei uma das palestras um anexo à segunda etapa. Meu nome é Laércio Meirelles, me envolvo com esse tema dos sistemas participativos de garantia desde sempre, desde o início dos anos 90, e organizamos então essas etapas de formação para aqueles interessados. E nós sabemos que é crescente o número de interessados nesse sistema, tanto no nosso país quanto fora. Essa formação é pensada mais no Brasil, na realidade brasileira, mas ela pode ser útil também para outros países que tenham interesse na temática. Vou me atrever a sugerir a vocês que convidem outras pessoas para estarem conosco nessa atividade. Nesse nosso quarto encontro, ainda dá tempo das pessoas verem a primeira, segunda, terceira, visto que elas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, Agroecologia e Poesia. Então, ficando gravadas, as pessoas podem ter acesso a essas primeiras etapas e darem continuidade através das etapas seguintes a esse curso de formação. O interesse é grande e, apesar das palestras estarem tendo um bom número de visualizações, esse número ainda é muito aquém do número de pessoas envolvidas com sistemas participativos de garantia no país. Então eu faço esse apelo a vocês para que vocês colaborem conosco no sentido de divulgar o curso e fazer com que essas informações cheguem ao maior número possível de interessados. Tá bem? Uma espécie de combinação nossa, se vocês me permitem, a ousadia de pedir a vocês que divulguem mais essas etapas de formação, não por outro interesse que não seja considerar que realmente quem está envolvido nos sistemas participativos de garantia deve ter familiaridade com o maior número de informações possíveis ao redor desse sistema. Tá bem? Então, vamos, depois dessa breve introdução, começar. Como eu havia dito, está aí, a parte terceira trata da legislação brasileira da agricultura orgânica. Vamos falar brevemente da conformação de OCS, da conformação de OPACs, e ainda quero fazer algumas considerações sobre esse assunto OCS no CISORG. Vamos lembrar que ainda nos faltam, portanto, 3 etapas. A etapa 4, eu quero falar sobre a rede Ecovida de agroecologia, seu histórico, seus princípios. Vou falar menos dos princípios, porque já abordei isso na primeira e na segunda etapa da nossa, melhor dizendo, na segunda etapa da nossa formação. E quero apresentar para vocês os documentos que a Rede Ecovida de Agroecologia utiliza no seu processo de avaliação da conformidade orgânica. Na parte quinta na quinta etapa da nossa formação, eu quero falar um pouco do cerne do sistema participativo de garantia, que é a revisão de pares. Como é que se faz uma avaliação da participativa e da conformidade? Como é que é a visita de verificação? Existe um roteiro para isso? Que tipo de roteiros nós podemos utilizar? E por último, na nossa sexta etapa, sétimo encontro, eu vou falar um pouco sobre a realidade dos SPGs no mundo, algumas das experiências de outros países e algumas considerações sobre os sistemas participativos de garantia, para onde que eles nos levam. Bom, aí está a legislação brasileira sobre a agricultura orgânica, ela é regida pela Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Essa lei foi assinada pelo então presidente Lula, fruto, e eu contei isso nas etapas anteriores, de uma luta por parte daquelas que estavam promovendo os sistemas participativos de garantia e a agricultura orgânica como um todo no país. A legislação, obviamente, não trata apenas dos sistemas participativos de garantia, é sobre a agricultura orgânica. Muitos entenderam que era hora do Brasil ter uma legislação. Essa legislação demorou 7, 8 anos de conversa para poder sair. E vamos lembrar que o fato da lei ter saído nessa data que está aí, dezembro de 2003, não significa que entrou em vigor imediatamente. Uma legislação, para entrar em vigor, ela precisa passar por uma série de regulamentações. E essas regulamentações vieram posteriormente. E está aí algumas delas. O decreto 6323 de dezembro de 2007, que trata das atividades pertinentes ao desenvolvimento da agricultura orgânica, cria o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, chamado CISORG, uma sigla muito usada por nós que estamos envolvidos com a agricultura orgânica. Durante a apresentação de hoje, mais uma vez eu vou usar essa sigla,
SISORG, Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. No SISORG estão envolvidos várias entidades, organizações descritas nesse decreto, que trabalham em prol da agricultura orgânica no país. Bom, depois vem outro decreto, 748, depois outras instruções normativas. O fato é que apenas no finalzinho de 2009, nós vamos considerar que apenas em 2010, o marco legal brasileiro passou a ser vigente. Ou seja, a partir de 2010, quem trabalha com agricultura orgânica, quem usa essa denominação agricultura orgânica, a lei prevê que a agricultura ecológica, agroecologia, permacultura são sinônimos, são equivalentes à agricultura orgânica, ainda que muitos de nós possamos questionar isso, mas é o que a lei prevê. E, então, esse marco, a partir de 2010, quem usa essas denominações deve se reger pela legislação, pelo marco legal. Então, nesse primeiro momento aqui da apresentação, eu não quero falar da lei, apesar da nossa conversa de hoje ser sobre a legislação brasileira, eu vou abordar assuntos muito específicos dela. Não vou fazer aqui uma descrição de cada decreto, da lei como um todo, de cada decreto, de cada instrução normativa, de cada portaria, de cada nota técnica do Ministério da Agricultura. Isso levaria mais de um dia para ser feito. Em algumas das atividades que nós somos convidados a fazer em outras épocas ao redor do país, muitas vezes a gente leva mais de um dia para poder falar só sobre a legislação brasileira. Aqui é uma apresentação de 50 minutos, mais ou menos, então é só uma passadinha na lei, abordando com maior detalhe alguns dos seus aspectos. Mas aqui nesse primeiro momento eu quero mostrar para vocês que a lei ela é árdua, que a lei ela é abrangente e que entender dessa lei não é tarefa simples. Exige estudo, exige dedicação, exige leitura. Isso é uma coisa, como é que eu vou dizer para vocês? Fazer agricultura orgânica, infelizmente, a partir do advento dos marcos legais e da obrigatoriedade da certificação, não se limita à parte boa, não se limita a produzir um composto, fazer um biofertilizante, trabalhar com sementes crioulas, desenhar as nossas propriedades no sentido que sejam mais harmônicas possíveis com a natureza. Essa é a parte bacana, ainda que não necessariamente fácil. Mas trabalhar com a agricultura orgânica nesse ambiente legalizado dos marcos legais e da obrigatoriedade da certificação exige também que a gente entenda um pouco da legislação. Então aí eu estou, repito, mostrando para vocês o conjunto de legislações, vocês veem que eu estou passando um slide atrás do outro, instruções normativas que se sucederam, olha esse outro aí, ó, muitas instruções normativas que se sucederam. Inclusive, esses meus slides podem estar até um pouquinho desatualizados, não estou preocupado com isso, porque o intuito é mostrar para vocês a complexidade da nossa legislação, não apenas da legislação brasileira. Em todos os países que têm marco legal para a agricultura orgânica, as legislações são bastante complexas, exigindo, repito, leitura e estudo para se aprofundar. Acaba que cada um de nós vai ler e estudar aquela parte que nos são mais afeitas, aquelas partes que mais nos interessam. Vocês veem aqui a instrução 37, que está nesse quadro, de 2 de agosto de 2011, cogumelos comestíveis. Ora, um agricultor que estiver interessado em trabalhar com cogumelos comestíveis, naturalmente vai ter que baixar essa legislação. Vocês encontram elas no site, todas essas normativas, o marco legal como um todo, no site do Ministério da Agricultura. Então, quem estiver interessado em cogumelo vai ter que baixar a instrução normativa 37, ler, se aprofundar, tirar dúvidas para poder exercer bem sua atividade. Aquele outro que não está nem pensando em trabalhar com cogumelo, talvez não precise ler essa parte da legislação. Então a legislação ela é complexa, mas naturalmente nós vamos nos aprofundar nos aspectos que mais nos interessam. Bom, dada essa passada geral no marco legal brasileiro, vamos dizer aqui que vários países do mundo adotaram essa metodologia e alguns incorporaram essa metodologia na sua legislação a partir do marco legal brasileiro, que foi inovador nesse sentido. A maioria dos países que assim procederam limitaram a adoção dos SPGs ao mercado local. Então, o Brasil é uma exceção nesse aspecto,
Porque o Brasil, na sua legislação, não limitou, é uma exceção, mas não é a única. Uma exceção porque não limitou os sistemas participativos de garantia ao mercado local. Tanto assim que o Brasil tem com o Chile um acordo onde os produtos orgânicos certificados com SPG podem transitar entre esses dois países. Porque também o Chile, na hora de elaborar sua legislação, não limitou a certificação participativa ao mercado local. Mas você tem exemplo, eu posso citar para vocês como o México, que tem os SPGs incorporados na sua legislação, mas na própria legislação definiram o mercado local como âmbito de possibilidades, mercado nacional no caso, como âmbito da possibilidade de circulação dos produtos certificados baixo os sistemas participativos de garantia. Esse, no meu ver, é um equívoco, já tive a oportunidade de verbalizar muito isso em muitos países. Não tem sentido um país limitar o alcance da sua produção orgânica certificada por um SPG. Eu até vejo um sentido se o país comprador fizer essa limitação. Eu não concordo com ela, mas eu vejo um sentido se ele entende que não é um método válido, dadas suas características. Mas quem acha que ele é válido para o mercado interno, não tem sentido limitá-lo apenas ao mercado interno. Se ele é válido para o mercado interno, ele é válido também para o mercado externo. Vou repetir. Os países que adotam os SPGs na sua legislação não deveriam limitá-lo ao mercado interno, porque está limitando uma possibilidade de exportação do seu produto, desde que isso seja feito pelo país importador, pelo país comprador. Isso era só um detalhe que eu gostaria de esclarecer ou de contar para vocês. Essa transparência é uma síntese das formas de acesso ao mercado dos produtos orgânicos aqui segundo a nossa legislação. Então você tem as normas de produção orgânica, também elas presentes na nossa legislação. O produtor deve se declarar conforme a essas normas, conforme a essas regras. Bom, aí tem os diferentes mecanismos de verificação previstos pela já citada mais de uma vez IN 19, Instrução Normativa 19. Primeiro, a certificação por terceira parte. Vamos falar nisso daqui a pouco. Depois, o que a legislação chama sistemas participativos de garantia, que é um método que também nós já vimos descrevendo ele, é o sentido dessa nossa atividade, dessa nossa formação, mas a lei chama de SPGs aqueles sistemas que estarão amparados juridicamente por uma OPAC. E tem um terceiro método que a nossa legislação prevê, que são as organizações de controle social, que tem algumas limitações, principal delas que só pode ser usada para o chamado comercialização direta ou venda direta. Essa venda direta também ela é definida pela legislação do que se trata. Mas o fato é que eu não posso ter um produto certificado pela OCS e vender, por exemplo, num supermercado. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, com essa transparência, eu estou contando para vocês os 3 métodos de avaliação da conformidade previstos pela lei que permite que o produto orgânico chegue ao mercado usando esse adjetivo, usando essa denominação. Não sei se eu já fui claro até agora, ou vocês que estão ouvindo têm claro isso, mas eu não posso chamar um produto de orgânico se ele não passar por um desses 3 métodos de avaliação da conformidade. Ainda que minha produção seja limpíssima, super orgânica, e eu estou produzindo aqui e quero levar para a feira ali no meu município. Produção que segue todas as normas. Eu não posso chegar nessa feira, nesse meu município, eventualmente, e chamar o meu produto de orgânico, porque ele precisa passar por um método de avaliação da conformidade. Esse adjetivo ele foi apropriado pelo Estado. O Estado, a legislação, só nos permite usá-lo se a gente passa por, repito, um método de avaliação da conformidade, um desses 3 que estão aí nessa transparência. Ou a certificação por terceira parte, ou um SPG, ou uma organização de controle social, segundo o entendimento da nossa lei. Tudo isso vocês, repito, acham com detalhe a legislação no site do Ministério da Agricultura. Então, aí está uma outra forma de falar a mesma coisa. As 3 mecanismos de garantia do produto orgânico na nossa legislação. A OAC, o Organismo de Avaliação da Conformidade, ou chamado também certificação por terceira parte, certificação por auditoria, os sistemas participativos de garantia, os SPGs, tem a OPAC como personalidade jurídica, e, por último, as organizações de controle social. Na nossa legislação, os 2 primeiros têm
podem se utilizar do selo do CISORG. Vocês se lembram que eu falei que muitas vezes ia usar esse acrônimo CISORG. Então tá aí, ó. O selo daqueles produtos que passam pelo método de avaliação da conformidade, que é a certificação por terceira parte ou por auditoria, tem escrito pequenininho ali embaixo do Orgânico Brasil, certificação por auditoria. Aqueles que são no SPG tem escrito ali, sistema participativo. Sabe qual foi a ideia, pessoal, quando isso foi feito? Era que o consumidor pudesse escolher. Que o consumidor eventualmente conhecesse como funciona um SPG, conhecesse como funciona uma certificação por auditoria e ele escolhesse, eu quero comprar esse ou aquele. Eu considero, não sei o que vocês acham, eu considero que na prática isso não funciona. Alguns consumidores se ligam no selo, o selo tem cada vez mais tendo aceitação, sendo reconhecido pelos consumidores e consumidoras, mas eu acho que poucos consumidores e consumidoras se atêm a escolher se ele é certificado por auditoria ou por um sistema participativo. Por último, como a gente já disse, as OCS que não têm acesso ao selo do CISORG. Então, eles são mecanismos que não é considerado exatamente uma certificação. É considerado um tipo de atestado. Atesta a qualidade orgânica, mas não certifica. Daqui a pouco vocês vão ver que esse aspecto da lei eu sou obrigado a não concordar com ela. Porque me parece que aqui ficou um caminho um pouco torto. Não gosto dessa expressão que as OCS é sem certificação. Enfim, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais por quê. Também vou dizer que não considero que a lei descreve da melhor maneira um sistema participativo de garantia. Se vocês verem a primeira e a segunda etapa dessa nossa formação, onde eu já expliquei, inclusive mostrei várias definições do que são sistemas participativos de garantia, eu considero que a nossa legislação, na verdade, ela tem 2 sistemas participativos de garantia. Olha bem, pessoal, não é como a nossa lei diz. A nossa lei fala que nós temos a certificação por terceira parte, a certificação participativa, que chama Sistema Participativo de Garantia, e que temos as organizações de controle social. O que eu estou explicando aqui para vocês, já que nós estamos na etapa de formação, que a lei não traduz exatamente o conceito de Sistema Participativo de Garantia. Porque o Sistema Participativo de Garantia é todo aquele onde a credibilidade é gerada através da revisão de pares. E uma organização de controle social é um processo participativo onde a credibilidade é gerada através de um processo de revisão de pares. Então, eu considero que a OCS é um sistema participativo de garantia. Quando eu estou explicando essa lei brasileira fora do nosso país, eu costumo dizer que nós temos 2 tipos de sistema participativo de garantia. Um formal, que são as OPACs, que conferem essa formalidade, e um que pode ser informal, que são as OCS. As OCS, como nós sabemos, se vocês não sabem, estão sabendo agora e eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, não necessariamente precisam conformar uma personalidade jurídica. Pode ser um grupo informal que organize uma OCS. Então, repito, para mim, a legislação brasileira se equivoca ao não considerar que as organizações de controle social são um sistema participativo de garantia. No Brasil, a nossa legislação fala em Sistema Participativo de Garantia / OPAC, ou Organização de Controle Social. Eu considero que os 2 são, estou falando já pela 3ª vez isso, para deixar marcado, os 2 são Sistema Participativo de Garantia. A lei prevê uma formalidade maior, outro, a lei prevê uma certa dose de informalidade no que diz respeito à sua não obrigatoriedade de uma constituição jurídica. Pois bem, essas são, então, a maneira de chegar ao mercado denominando o meu produto como orgânico, segundo a legislação brasileira, e vamos falar um pouco mais de cada uma delas. Certificação por auditoria eu não vou falar, vou só passar essa transparência, dizendo que é aquele método onde o produtor, a produtora, contrata uma empresa de certificação. Eu sempre digo o seguinte: tomou conhecimento do que é a produção orgânica, começou a praticar a produção orgânica, viu vídeo, leu apostilas, leu livros, fez cursos. Bom, agora eu sou um agricultor orgânico, quer certificar por uma empresa? Telefona para a empresa. A empresa faz um acordo com ela, obviamente.
a empresa vai lá certificar sua produção orgânica. Ou não, se a empresa de certificação entender que a sua produção não é ainda orgânica, ela não vai certificar sua produção. Bom, ela tem a isenção, a neutralidade como fonte da sua credibilidade, por isso que é chamada terceira parte, é uma parte neutra, não é nem quem compra, nem quem vende e consome, mas é quem apenas avaliza. Essa neutralidade é prevista na ISO 65 como elemento gerador da credibilidade de uma certificadora, e então as certificadoras elas têm que ser acreditadas no Inmetro, que é o organismo nacional que faz parte dos acordos internacionais que são regidos também pela ISO 65. Então a certificadora ela tem que ser acreditada no Inmetro, e ela paga uma grana para isso, e ela tem que ser credenciada no Ministério da Agricultura. Os SPGs, as OPACs, nós vamos ver que elas não são acreditadas no Inmetro, elas são apenas credenciadas no Ministério da Agricultura. Bom, as certificadoras por auditoria utilizam métodos estabelecidos por normas internacionais, já citei a ISO 65. O produtor paga pelo serviço, que a certificadora vai prestar, naturalmente, e a certificação ela pode ser feita tanto por um agricultor individual como por um grupo. No caso de agricultores familiares, é muito comum se utilizar essa metodologia da certificação por grupo prevista na nossa legislação. É só isso que eu ia falar com vocês sobre certificação por auditoria. Vamos andar sobre informações básicas sobre uma organização de controle social. Como conformar uma organização de controle social? Bom, vocês estão vendo aí essas fotos, né? São todas fotos de encontros de agricultores e agricultoras familiares ao redor de processos de sistemas participativos de garantia, seja a OPAC, seja a OCS. A organização de controle social pode ser uma associação, pode ser uma cooperativa ou, a maioria dos casos, é um grupo informal, a qual os produtores familiares orgânicos estão ligados e que possuem um processo próprio de controle sobre a produção orgânica de seus associados. Essa é uma organização de controle social. Algumas observações que a gente colocou aí sobre o OCS. A garantia da qualidade orgânica é uma responsabilidade de todos os membros da OCS. Aquilo que a gente já falou em outros momentos, é o controle social. Avalia e avaliza a qualidade orgânica da produção do outro. Um detalhe interessante sobre a OCS é que os membros de uma OCS não precisam ser apenas agricultores familiares. Muita gente confunde isso. Eu, que não sou um agricultor familiar, eu posso fazer parte de uma OCS. Um assessor de uma ONG, um assessor de um organismo do Estado, um técnico da cooperativa, da associação, do sindicato, enfim, um consumidor que compre bastante produtos daquela OCS e que queira fazer parte, bem-vindo. Eu considero até oportuno que uma OCS tenha outros integrantes que não apenas agricultores familiares. Sempre que eu posso, eu recomendo isso, que uma OCS tenha outros integrantes. Sabe por quê? Porque eu acho bom que a credibilidade seja gerada a partir de diferentes olhares, a partir de diferentes perspectivas. Toda organização que é formada por apenas um setor da sociedade tem a tendência a gerar um sentido de corpo. Me explico quando falo sentido de corpo? Uma corporação. Não é bem isso, uma corporação naquele sentido das grandes corporações, mas um sentido de corpo. De trabalhar em prol do benefício próprio e não do benefício para além dos seus interesses próprios. Esse é o sentido de corpo, que eu acho que sempre que uma organização ela é conformada apenas por seus pares, por seus iguais, pode levar a essa tendência. Esse sentido de corpo, que pode ser oportuno em algumas situações, no caso da geração da credibilidade orgânica, pode não ser o ideal. Por isso que sempre na conformação de OCS, eu sugiro a participação de outros atores para além dos agricultores, agricultoras familiares, povos e comunidades tradicionais. Convidem o consumidor, repito, o técnico, o assessor, que seja afim, que seja da confiança desse grupo de agricultores, para ser parte desse grupo. Deem voz a ele. Deem voto, se assim quiserem. Mas o importante é que, segundo a legislação, esses outros participantes não podem comercializar sua produção. Se eu não sou um agricultor familiar, participo de uma OCS, posso participar, mas eu não posso vender minha produção.
a produção de uma OCS só pode ser oriunda de agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. Uma outra característica das OCS é que deve ter livre acesso do consumidor à propriedade, para que não paire nenhuma dúvida sobre a qualidade da produção orgânica. Olha, os consumidores estão livres para vir conhecer o trabalho que a gente desenvolve a hora que quiserem. Vamos avançando, eu estou colocando aí os passos para montar uma OCS. Pessoal, a nossa apresentação é curta. Se eu for trabalhar com um grupo de agricultores e agricultoras familiares para poder montar uma OCS, a gente precisa de um dia para explicar tudo isso. Não que seja complicado, mas é uma coisa de fazer junto, de ir, de voltar na explicação, de tirar dúvidas. Essa apresentação não tem esse caráter, mas ainda assim eu vou passar rapidamente nos passos necessários para montar uma organização de controle social. Primeiro, fundamental, tomar conhecimento da legislação que trata do assunto. Tem que dar uma olhada na instrução normativa 19, principalmente no capítulo 3, que trata desse assunto. Então, é chato? É árido ler uma lei? Mas tem que fazer isso. Tem que dar uma olhada na lei, tem que saber onde é que está se metendo. Então, eu considero esse um passo fundamental. Poderia considerar que é óbvio, mas não é óbvio. Muita gente entra através de uma reunião, numa tarde, entra no OCS, assina os papéis, mas não sabe bem aonde que está entrando. Então eu considero que esse é um passo inicial importante, tomar conhecimento da legislação que trata do assunto. Bom, depois preencher a documentação necessária. Essa documentação está detalhada da instrução normativa, está exemplificada nos anexos da instrução normativa, então eu vou só passar por elas aqui sem entrar em detalhes de cada uma. Mas tem um cadastro lá de solicitação de uma OCS que a gente tem que preencher com o nome de todos os integrantes dessa OCS, os dados cadastrais de cada unidade de produção vinculada à OCS. Então nós somos um grupo de 20 agricultores familiares que vamos constituir uma OCS. Cada uma dessas famílias tem que preencher uma ficha cadastral. Simples, gente, uma ficha cadastral simples de ser preenchida, endereço, principais produtos, nome dos integrantes da família. É uma ficha que pode ser preenchida em 20 minutos, se muito. Existe um termo de compromisso com a qualidade da produção orgânica que cada família deve assinar, ou podem assinar todos juntos daquela OCS, assinar esse termo de compromisso. Tem que apresentar a declaração de aptidão ao PRONAF, ou seja, a declaração de que é um agricultor familiar. Essa é uma exigência, tem que comprovar a qualidade de agricultor familiar para poder vender o seu produto através de uma organização do controle social. E por último, tem que descrever o processo de controle da produção e da comercialização. Essa é uma descrição muito simples que deve ser feita pela organização de controle social para poder requerer o seu registro junto ao Ministério da Agricultura. Deve descrever, meia folha é suficiente, uma folha no máximo. Nós somos um grupo de 20 pessoas que nos visitamos a cada mês, marcamos uma reunião na casa de uma das famílias e lá podemos garantir, ver se os agricultores estão cumprindo a norma de produção orgânica e, portanto, garantir a sua qualidade da sua produção. Algo assim. Ou nós somos um grupo de 20 famílias, nesse grupo de 20 famílias montamos uma comissão de ética ou um comitê de avaliação de 4 membros, esses 4 membros a cada mês visitam 2 famílias para poder garantir a qualidade orgânica da sua produção. Esses membros são eleitos pelo grupo. A cada ano a gente elege uma nova comissão para que novos agricultores possam fazer essas visitas. Está descrito. Me fiz entender? É assim que a gente descreve, é isso que está escrito aí nessa letra A. E, a descrição do processo de controle da produção e da comercialização. Por último, deve encaminhar essa documentação à Delegacia Regional do Ministério da Agricultura ou a CEPORG. No caso do Estado, tem uma CEPORG. Eu tenho a impressão que hoje no Brasil todos os estados já estão com CEPORGs constituídas. Não tenho certeza, mas tenho a impressão que sim. Então deve encaminhar essa documentação à Delegacia Regional, mas é muito comum que isso seja feito conjuntamente à CEPORG, a Comissão de Agricultura Orgânica de cada estado, que vai dar uma conferida nessa documentação, e como a comissão é formada por vários atores envolvidos com a agricultura orgânica naquele estado, ela vai poder com melhor pertinência
saber da qualidade, da seriedade do trabalho desenvolvido por aquele grupo de agricultores familiares. Bom, pessoal, agora eu quero fazer um parênteses, que eu espero que seja breve na nossa apresentação, mas um parênteses de 6, 7 minutos, porque eu quero entrar num assunto que eu faço questão de abordar aqui, que é esse que está aí, ó. As OCS deveriam estar no CISORG? Eu considero que sim. As OCS não estão no CISORG, mas a legislação ela é um pouco, no meu entender, confusa em relação a isso. Eu tenho um documento que a gente já circulou como Rede Ecovidas de Agroecologia, que já foi inclusive endossado por outras SPGs do país, que afirmam que a OCS deveria estar no CISORG. Esse documento traz alguns considerandos. Eu vou dividir alguns desses considerandos aqui com vocês. Olha que coisa curiosa. As OCS não estão no CISORG. Ou seja, vamos combinar, é como se fosse uma certificação de uma qualidade um pouco abaixo. Por que não pode usar o selo? Por que a nossa legislação tem esse entendimento? Eu acho que deveríamos avançar no sentido de incorporar as OCS no CISORG. Eu estou falando várias vezes, eu acho, porque essa opinião, além de pessoal, ela é dividida por outras SPGs, a própria Rede Ecovida. O documento que a Rede Ecovida tem de OCS no CISORG é de 2009, antes do marco legal estar vigente. Ou seja, é uma coisa que nós vemos falando há muito tempo. Outros SPGs já concordaram com essa tese, mas nós não conseguimos ainda fazer um movimento ativo no sentido de permitir que assim seja. Mas olha os considerandos, alguns dos que estão nesse documento que eu mencionei para vocês, que a Rede Ecovida elaborou ainda em 2009. Bom, considerando a necessidade e desejo de todos os envolvidos que a legislação sobre a agricultura orgânica espelhe e respeite as diferentes realidades e seja inclusive de todos os setores que trabalham com a agricultura orgânica no país. Considerando ainda que o nível de exigência previsto na lei, aí eu falo aqui quais são os artigos, do artigo 96 ao 102 da IN 19, é suficiente para garantir ao consumidor a integridade do produto disponibilizado pelas OCS. Ainda que, de acordo com o artigo 96 da IN 19, a OCS deve ser cadastrada no Ministério da Agricultura ou em outro órgão fiscalizador conveniado. Vocês estão vendo? É rigoroso o processo de constituição e acompanhamento de uma OCS. Considerando ainda os documentos exigidos no artigo 99 para o cadastramento, eles são suficientes para garantir a rastreabilidade dos produtos comercializados. Considerando também que a garantia gerada pelas OCS é mais fruto das exigências da lei e menos da relação direta que eventualmente possa ser estabelecida entre produtores e consumidores. O que eu estou dizendo aqui, o que nós estamos dizendo nesse documento, é que não é verdade que a garantia gerada pela OCS é fruto da proximidade entre agricultor e consumidor. Não é o que nós vemos na prática. É muito mais fruto das exigências feitas pela legislação, algumas delas que eu acabo de mencionar. Bom, por penúltimo, considerando que, em tese, um produto considerado orgânico para um determinado equipamento de comercialização não poderia perder sua integridade orgânica por estar vendido em outro equipamento. Vou dar um exemplo para vocês que eu sempre dou. O agricultor leva o seu produto para a feira. Feira é considerado um mecanismo de venda direta. Ele leva o seu produto para a feira e ele está envolvido em uma OCS. Aquele grupo, vamos ampliar o exemplo, aquele grupo de 12 famílias que fazem aquela feira estão envolvidos numa OCS. Levam o seu produto orgânico, de acordo com a legislação, tudo certo. Levam o seu produto orgânico para a feira. No final da feira, sobrou uma determinada quantidade de cenoura, de beterraba, de alface. Eles juntam essa produção e querem deixar no mercado que fica em frente à praça onde está sendo realizada essa feira. Ao esse produto sair dessa praça onde está sendo organizada a feira, atravessar a rua e ir ao mercado, ele perde a sua qualidade orgânica. Porque agora, ao ser deixado nesse espaço de comercialização, ele não é mais... Esse espaço de comercialização não está dentro do âmbito da venda direta e, portanto, esse produto deixa de ser orgânico.
Eu não vejo sentido nisso, eu não sei qual a opinião de vocês. Considerando ainda, por último, agora sim, que o agricultor vinculado ao CS está inscrito no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Ora, se ele está inscrito no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, esse dono desse mesmo mercado que acaba de comprar o produto que sobrou da feira, ele pode ir no Cadastro Nacional de Produtos Orgânicos e ver que aquele produtor de fato é orgânico. Ora, se ele está no Cadastro Nacional de Produtor Orgânico, é porque todo o CISORG, todo o sistema, avalia a conformidade daquele agricultor à produção orgânica. E, portanto, no meu entender, no nosso entender, que não é mais só meu, ele teria direito a estar no CISORG e fazer uso do selo. Bom, fecho aqui meu parênteses, mas eu não queria deixar de aproveitar essa oportunidade para socializar com vocês esse entendimento e vou dizer que o objetivo é claro, o objetivo é que mais pessoas, mais organizações se somem para que nós possamos, de forma articulada, propor ao Ministério da Agricultura e trabalhar para que a legislação seja alterada e é possível que uma modificação na própria lei seja necessária, no sentido de permitir que os OCS integrem o nosso Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica e possam utilizar o selo. Bom, pessoal, vamos avançando, né? Nós já estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Passos para montar um organismo participativo de avaliação da conformidade. Eu já mencionei na nossa legislação, o organismo participativo da avaliação da conformidade é um instrumento jurídico de um sistema participativo de garantia. Essa foto aí bonita de agricultores no litoral norte do Rio Grande do Sul, que acabaram de fazer um curso de formação em agricultura ecológica e estão exibindo os seus certificados do curso, não o certificado da produção orgânica. No caso da Rede Ecovida de Agroecologia, a participação num curso e, portanto, esse certificado que está na mão deles é condição necessária para posteriormente fazer a transição e ser considerado um agricultor orgânico e está, portanto, certificado pela Rede Ecovida de Agroecologia. Bom, o primeiro passo é informar-se sobre o que é vantagens e limites de um sistema participativo de garantia. Aí eu faço um triângulo que eu considero que é a base. Aqui não é um está superior ao outro, não. São os 3 vértices de um triângulo que é a base de um sistema participativo de garantia. Já trabalhei essas elementos em outros momentos, na etapa 1, na etapa 2, então não vou trabalhar agora, mas a confiança, a participação e o controle social são as bases de um sistema participativo de garantia. Se eu quero me envolver em eu tenho que saber do que se trata, eu tenho que entender o que é essa confiança, o que é a participação, o que é o controle social. Bom, um segundo, ainda sobre informar-se o que é vantagem e limites, um segundo ponto é lembrar que os SPGs é um sistema que tende a ser criado quando a dinâmica da produção orgânica em um determinado espaço, em um determinado território, tende a formar um grupo entre os produtores e, quem sabe, entre os produtores e outros interessados. Em relação à CS, a gente já mencionou isso, a vantagem, segundo o nosso marco legal, é que um SPG pode acessar mercados como supermercados, lojas, agroindústrias, processadores. Em relação à certificação por auditoria, tem a vantagem de normalmente diminuir, quase sempre diminuir os custos, além de uma metodologia apropriada à dinâmica da agricultura familiar. Então, para constituir um SPG, é bom a gente se informar sobre o que se trata. Não só o SPG, como a sua correspondente OPAC, o Organismo Participativo da Avaliação da Conformidade, um instrumento jurídico que o SPG vai se utilizar para poder dialogar com o Ministério da Agricultura. Bom, a OPAC é uma organização, portanto, que assume essa responsabilidade formal pelo conjunto de atividades de um SPG e ela vai emitir documentos, os certificados inclusive, organizar e controlar esses documentos, apontar não conformidades, propor ações preventivas, corretivas e, eventualmente, se for o caso, até o estabelecimento de penalidades. Isso tudo tem que estar nas documentações de um organismo participativo de avaliação da conformidade, nas quais eu vou citar um pouquinho agora. Tem que tomar conhecimento da legislação, né? Então, primeiro saber o que é um SPG e depois, como eu falei também para a OCS, tem que se informar o que a lei prevê. E aí tem alguns elementos. O Estatuto de uma OPAC deve prever que na estrutura da organização exista uma comissão de avaliação
e um conselho de recursos. A lei exige isso. Posso dizer para vocês que eu considero que um conselho de recursos não guarda relações, melhor dizendo, não guarda relação com o princípio da horizontalidade ou da descentralização que são inerentes a um sistema participativo de garantia. Então, eu não sou de acordo com a lei prever um conselho de recursos para os sistemas participativos de garantia, para as OPACs. Por quê? Porque um conselho de recurso prevê que um órgão pode se sobrepor à decisão tomada eventualmente por um grupo. E eu não concordo com isso, porque a horizontalidade não é guardada se eu tenho um órgão que tem capacidade de rever a decisão de outro. Conselho de recursos, para mim, é um contrabando, se me permite, que é muito comum na certificação por auditoria, na certificação terceira parte, e na nossa legislação entrou como uma característica de um SPG, o que eu não concordo. Mas, gente, se eu não concordo, é problema meu. Para efeito de constituir uma OPAC, nós temos que prever no Estatuto do Conselho de Recursos, porque assim a lei exige. E a verificação de conformidade, segundo a nossa legislação, vai se dar por 2 momentos: visita de pares e visita da comissão de ética ou avaliação. Sabe por que eu estou rindo aqui? Porque eu volta e meia eu vou falando para vocês o que eu não estou de acordo com a nossa lei. Não sei se é útil para vocês saberem que eu não estou de acordo com a nossa lei. Porque para quem for conformar como eu acabo de dizer, vai ter que seguir a lei. Mas eu não posso me furtar a dizer para vocês alguns equívocos conceituais que a nossa lei comete. Então, por exemplo, visita da comissão de ética. Isso é uma visita de pares, gente. Porque pares são todos aqueles iguais que estão regidos pelo sistema. A Rede Ecovida, que são 4.000 certificados, qualquer um que visite ao outro dessas 4.000 unidades produtivas são pares, são iguais. E na Rede Ecovida, o assessor, o consumidor que estiver envolvido também numa dessas visitas, também é um par, também é um igual. Então, quando a comissão de ética ou a comissão de avaliação, a lei utiliza o termo comissão de avaliação, o termo comissão de ética é um termo mais histórico daqueles que estão envolvidos há muito tempo nesse assunto. A comissão de avaliação é formada também por pares. Por isso que na definição que eu dei lá na primeira parte da segunda etapa, fala em visitas de pares 1 e visita de pares 2. Mas a nossa lei não fala assim. A nossa lei fala em visita de pares e visita da comissão de avaliação. Tá bem? Temos que tomar conhecimento dessa legislação e, obviamente, segui-la. O Ministério vai exigir que a gente siga para poder nos credenciar ou manter o credenciamento das OPACs. Bom, depois de se informar o que é um SPG, tomar conhecimento da legislação, a gente tem que fornecer a documentação necessária para que o Ministério da Agricultura possa proceder com o nosso credenciamento, com o credenciamento dessa OPAC. Aí estão os 5 documentos necessários: comprovante da inscrição no CNPJ, os atos constitutivos de qualquer associação ou cooperativa, estatuto, regimento interno, contrato social, no caso de cooperativa tem que ter um contrato social, o manual de procedimentos operacionais, as normas de produção orgânica e a listagem das unidades de produção controladas. Deixa eu explicar para vocês que você não constitui, segundo o nosso Código Civil, você não constitui uma OPAC, você constitui uma associação ou uma cooperativa. OPAC não é uma personalidade jurídica prevista na nossa legislação, prevista no nosso Código Civil. Ah, mas Laércio, como é que eu faço? Eu quero formar uma OPAC. Você vai formar uma associação, eventualmente uma cooperativa, se for o caso. Normalmente se forma uma associação. Essa associação formada, tendo seu estatuto, indo no cartório, registrando, estando tudo certo, aí eu vou encaminhar ao Ministério da Agricultura o pedido para que essa associação seja reconhecida como uma OPAC. Tá bem? É um detalhezinho bom da gente saber isso. Eu não formo uma OPAC, segundo o meu Código Civil, eu formo uma associação, que será ou não reconhecida pelo Ministério da Agricultura como uma OPAC. Bom, o CNPJ é característica de uma associação, o estatuto, o regimento interno é característica de uma associação. Agora, o manual de procedimentos não, já é característica da OPAC. As normas de produção orgânica já é característica da OPAC. A listagem da unidade de produção controladas é característica da OPAC. Rapidamente, que o tempo está avançando,
eu vou dizer para vocês que a minha sugestão, sempre que eu estou por aí trabalhando com grupos que querem conformar uma OPAC, é a seguinte. Discutam o estatuto o máximo que puderem. Façam um estatuto discutido entre todos os membros, pertinente à realidade na qual vocês estão inseridos. Não façam um estatuto longo, façam um estatuto mais simples possível. Deixem os detalhamentos para o regimento interno. Porque o estatuto, sempre que vocês alterarem, vocês vão ter que fazer essa alteração em cartório. Isso leva um tempo, isso dá trabalho, inclusive custo. Então, o estatuto tem que ser simples, o mais objetivo possível. Os detalhes a gente deixa para o regimento interno. Bom, vou dizer que o Manual de Procedimentos Operacionais, eu sugiro que seja longamente debatido entre aqueles que querem formar uma OPAC. Manual de Procedimento Operacional não é para ser feito por técnico, copiando de um ou outro que já existe e levar para os agricultores para ler conjuntamente e pronto. Considerar que isso foi suficiente para ser uma construção participativa do Manual de Procedimento. Não é. O Manual de Procedimento que vai descrever os procedimentos daquele grupo, daquele coletivo para gerar a qualidade orgânica da sua produção, a credibilidade da qualidade orgânica da sua produção. Precisa ser exaustivamente debatido, precisa ser desenhado, se for o caso, no quadro, precisa ser conversado para que as famílias agricultoras possam entender aonde estão se envolvendo. Depois deve ser sistematizado. Eu até entendo que o trabalho de sistematização seja feito por um técnico mais afeito aos computadores, às letras, a essa prática da sistematização. Mas, não quer dizer que o agricultor, a agricultora também não possa fazê-lo. Mas, depois de sistematizado, volta, discute de novo com as famílias se aquilo que foi sistematizado reflete o que foi previamente discutido. Fazer um manual de procedimentos operacionais, de um sistema participativo de garantia, toma tempo. Não é trabalho para uma nem para 3 reuniões, é para mais do que isso. Certo? E a minha recomendação é que esse tempo seja tomado. Aí, outra vez, eu já comentei em outro momento, muitas vezes a gente coloca nas nossas metas ou em nossos projetos, falo dos técnicos, dos assessores, determinados prazos. Cuidado com esses prazos, que nem sempre a realidade vai nos permitir cumpri-los. A construção do estatuto, do manual de procedimento operacional, deve ser longamente debatido com aqueles que vão integrar o sistema. Não pode ser feito em função dos tempos que eu tenho para cumprir determinados cronogramas da organização a qual eu participo, ou a organização a qual está estimulando aquele SPG. Que bom que essa organização está estimulando esse SPG, mas esse estímulo e essa conformação deve se dar no tempo das famílias agricultoras, povos e comunidades tradicionais, aqueles que efetivamente devem controlar, manejar, trabalhar e gestionar, essa é a palavra que estava me faltando, gestionar aquele sistema participativo de garantia, tá bem? É bom a gente não se esquecer disso. Agora, normas de produção orgânica. Essa eu não me importo que vocês copiem. Copia inclusive do Ministério da Agricultura. Nós não podemos inventar normas. No primeiro momento, a minha sugestão para os SPGs que querem se formar. Copie as normas. Depois, com o tempo, se quiser fazer alguns ajustes nessa cópia, faça alguns ajustes. Mas a minha sugestão, franca e claramente, copie as normas. Não inventa nada em relação a isso. Aqui eu já acho que não preciso usar tanto tempo. Copia, claro, conversa com os agricultores, agricultoras, lê junto com eles, mas não precisa inventar nesse quesito. E por último, daqui a listagem das unidades de produção controladas. Quem são as famílias que estarão envolvidos para começar? Depois esse número pode aumentar, pode diminuir. Mas para começar, quem são as unidades de produção que estarão envolvidas nesse sistema participativo de garantia? Pessoal, vocês veem como eu tenho que ser rápido, né? Mas já estou terminando. Depois disso feito, encaminhar para a Delegacia Regional do Ministério da Agricultura esses documentos. Vai ter que aguardar uma visita de credenciamento. A OPAC vai ter que ser visitada por 2, 3 fiscais do Ministério da Agricultura, que vão passar aí alguns dias, 2, 3, 4 dias, visitando essa OPAC para saber se de fato aquilo que está no papel traduz a prática desse grupo organizado de famílias agricultoras, assessores, consumidores. Assessoras e consumidoras também, obviamente.
Se houver falhas na documentação apresentada, isso vai ser corrigido em diálogo com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura sempre é muito parceiro para poder travar esse diálogo, falar, pessoal, aqui não está o ideal, aqui poderíamos trocar e tal. Isso é um diálogo. Nem o Ministério da Agricultura pode impor procedimentos, não é necessário que o grupo em questão que quer montar uma OPAC obedeça tudo que o Ministério da Agricultura sugerir, mas é conveniente que dialoguem para poder chegar a um denominador comum. Claro que o Ministério da Agricultura vai impor o que é pertinente à legislação, mas interpretação da legislação o Ministério da Agricultura não deve impor. Isso deve ser fruto de diálogo entre o fiscal do momento, porque obviamente são muitos, e a OPAC que quer se constituir. Aí em letra pequena está escrito dos prazos que a CEPOR, antigamente COAGRE, tem para poder dar respostas. Bom, inicialmente, em 10 dias, vai consultar as CEPORCs das unidades da federação onde a OPAC atua, para poder obter um parecer sobre essa solicitação de credenciamento, e depois essa mesma CEPOR terá até 20 dias para deliberar sobre o pedido de credenciamento. Bom, se esse pedido de credenciamento tiver tudo ok, a visita de credenciamento pode ser realizada até em 120 dias. Esses são os prazos previstos na legislação. Não tem sido cumprido pelo Ministério da Agricultura. Eu entendo perfeitamente porque são muito poucos para dar conta de tudo, mas esse é o prazo previsto pela legislação. Estou colocando eles aqui porque é muito comum que as OPACs que estão a se formar nos busquem, nos procurem, nos mandem um WhatsApp para saber quais são esses prazos, que o Ministério da Agricultura passou 3, 4, 5 meses e não foi visitá-los. Mas eu repito, eu compreendo perfeitamente, são muito poucos para fazer o volume de trabalho que eles têm que fazer hoje. Cabe a nós, como sociedade, pressionar para que essa equipe envolvida no credenciamento, em todo o processo de fiscalização da agricultura orgânica, possa aumentar no Ministério da Agricultura. Bom, gente, era isso. Vamos terminando agora. Para terminar, essa é uma frase minha que eu queria ler com vocês. O Marco Legal Brasileiro para a Produção Orgânica foi o primeiro a incorporar outras formas de avaliação da conformidade da produção orgânica, para além da já reconhecida mundialmente auditoria. Por isso, tem sido uma referência utilizada em muitos outros países. Este sucesso não significa que não devamos avançar na direção de um marco legal cada vez mais inclusivo em relação à imensa diversidade da agricultura familiar, camponesa e dos povos e comunidades tradicionais em nosso país. É uma espécie de frase síntese para terminar, mas eu já abordei esses assuntos aqui em outros momentos da nossa apresentação. É isso por hoje. Durou um pouquinho mais, né? Vocês vão tendo paciência. Vocês viram que eu falei rápido, mas ainda assim não consegui ficar nos 45 minutos. A próxima etapa nós vamos falar sobre a rede Ecovida de Agroecologia. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu vou dar conta de falar da rede Ecovida de Agroecologia em 45 minutos? Não vou. Podem se preparar para 1 hora e eu vou correr bastante para falar em 1 hora. Se tem mais algum assunto que vocês acham que a gente deve abordar nesse curso, deixa um comentário aí e aí a gente vai tentando abordar na medida das nossas possibilidades, tá bem? Mais uma vez eu agradeço a vocês esse dia de hoje. Tem sido um prazer, viu? Nesse tempo de pandemia, encontrar vocês, não só através das quintas-feiras, quando é feita essa espécie de estreia, né, segundo o YouTube assim denomina, não apenas nesse bate-papo que a gente tem nas quintas-feiras através do chat, mas também durante a semana as pessoas vão deixando comentários, o que muito nos alegra, porque de alguma maneira é uma interação, é um poder estar junto com tantas pessoas bacanas que estão exercitando a agricultura orgânica, os sistemas participativos de garantia pelo Brasil afora. Deixo o meu agradecimento por vocês estarem nos acompanhando nessa tarefa e quinta-feira que vem nós estamos juntos outra vez, ou na próxima etapa, para aqueles que não têm conseguido acompanhar ao vivo, tá bem? Beijo para vocês e até a próxima.